No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canal 14 na NET TV. Acessível também pela internet cantareiraradioTV.com.br. Hoje, sexta-feira, 23 de maio de 2014, participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: a Copa custa só um mês de gastos com educação. Fiquei mais tranquilo agora. Petista esteve com 13 suspeitos em integrar o PCC. O petista, no caso, é o deputado estadual Luiz Moura, ex-presidiário, que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições. Foi uma surpresa para muita gente, inclusive para o PT. Após protesto em São Paulo, sem teto prometem um junho vermelho. E ontem, cerca de 15 mil manifestantes paralisaram a Marginal Pinheiros, a Avenida Faria Lima, causaram pânico no shopping Iguatemi. É reflexo, do que vem por aí também. E ontem também, à noite, manifestantes na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, aqui na altura de Guarulhos, mais precisamente ali na divisa com Cabuçu, região de Vila Galvão. O estado de São Paulo circula destacando: Dilma cresce 3 pontos, Aécio e Campos sobem mais, diz Ibope, e queda da vantagem da presidente aumenta a chance de segundo turno. Olha, a pesquisa eleitoral agora serve para arrecadar fundos partidários, Agora, tudo indica, as pesquisas agora estão oscilando se haverá ou não segundo turno. Estão indicando que sim, que deverá haver segundo turno. Muito bem, Polícia Federal acha recibo de doleiro em nome de Collor. 50 mil reais, isso aí para ele é fichinha também. Ônibus volta a circular em São Paulo, greve afeta 16 cidades da Grande São Paulo. Guarulhos escapou dessa, ficou mais na região de Osasco. Daquela região. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Samuel e amigos do Radar. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Pois é, mas a situação ainda era crítica ontem na capital, Coitado de quem trabalha em São Paulo, Terrível a situação, Outro destaque aqui do Estadão: Barbosa proíbe 4 condenados de trabalhar. Primeiro permite, depois proíbe. Também não tem uma regra, hein? Dessa vez está o Valdemar Costa Neto também, proibido de trabalhar. Nunca trabalhou? Não vai trabalhar agora. Tem outros que estão loucos para ser proibidos de não trabalhar. Pelo menos tem uma justificativa legal. Ô, boy, desculpe, mas a piada foi perdida. Mas imperdível, desde o começo da primeira campanha dele para deputado federal, era uma piada pronta, o povo na cidade dizia. Porque os grandes, foi um dos primeiros candidatos de Mogi a fazer aqueles painéis enormes, colocavam naquela cidade. Ele de braço cruzado e terno, assim. Mas você falou, vai tirar foto que vai ser deputado de braço cruzado, não vai trabalhar? E o apelido de boy não é à toa, Folha Metropolitana destaca: a Câmara antecipa trabalhos por férias durante a Copa. Agora vai. A seleção Canarinho, eu disse Canarinho, da Copa, da Câmara. Meu Canarinho já não canta mais, que o bico dele arregaçou para trás. A seleção Canarinho da Câmara vai entrar em plenário, vai entrar em campo. Vão limpar a pauta. Ontem houve sessão, mas como todo mundo já está sabendo, muitos projetos ainda sem parecer técnico, por isso não chegaram a ser discutidos e votados. Sem parecer, porque os vereadores não aparecem. Mas quem deve estar triste com essa férias antecipada é o Geraldo Celestino. Ele deve estar triste com essas férias antecipadas. Bom, vamos lá. A Folha Metropolitana destaca: por iluminação, manifestantes fecham rodovia Fernão Dias.
Pelo que eu entendi, não é só questão de iluminação, não. É falta de energia elétrica. Foi falta de energia elétrica, que segundo a EDP foi um caso pontual. Não é Eletropaulo. Eletropaulo. É um caso pontual, mas os moradores dizem, não, está faltando luz faz muito tempo. Final de semana inteiro. Porque quem vê assim de casa dá a impressão que eles queriam iluminação Nas ruas. na Fernão Dias, né? Na Fernão Dias, mas não é não. Aquela história do túnel da Mata Fria, que depois eles punham uma placa lá, tá? Falta iluminação porque roubaram os fios, acabou o problema, né? Acho que pararam de roubar. Acho que aterraram os fios, né? Muito bem. Tiveram a ideia. Moradores de 7 bairros protestam no centro. Na verdade, são moradores de loteamentos da imobiliária Continental. Foram também ontem na sessão da Câmara, chegaram a interromper a sessão. O presidente Soltura achou por bem e fez bem em receber uma comissão de moradores, não é, Roberto? Exatamente. Na verdade, foram 8 bairros. Pelo menos me deram o nome de 8 bairros. Certo. Parque Continental 1, 2, 3, 4 e 5. Jardim Santa de Virgem, Jardim Dona Amélia e Jardim São Domingos, mais ligado ao povo do Taboão. Inclusive, Pedro, chegaram a fechar por poucos minutos, a rua João Gonçalves. Sim. Não eram muitos manifestantes, embora fossem 8 bairros, mais ou menos uns 100. A Folha fala em 100, 200. eu calculei uns 200, né? Uns 200. A GCM interveio rapidamente, os agentes de trânsito também liberaram meia pista na rua João Gonçalves. Eu só entendo o seguinte, o que eu achei interessante, primeiro foram protestar no lugar errado. Se é para protestar, ou no Ministério Público ou no Judiciário. Isso aqui se trata de ação de reintegração de posse, né? Então, a Câmara nada pode fazer. A verdade é, me perdoe, não pode fazer nada. O que eu vou fazer? Agora, o que me chamou a atenção, que quando começaram a chegar os manifestantes, vereadores, assessores preocupados, quem são, contra quem, né? Será que é nós? Na hora que descobriram que era contra a imobiliária Continental e o Walter Longo, ficou todo mundo à vontade. Não podem. Eu me lembro de você e da janela também, é da panela. Você toma cuidado, não pode ir na janela. Sabe? Eu me lembrei como o Walter Longo, né? Que foi candidato a prefeito em 88, perdeu por pouco para o Tomeu, como ele era influente nos anos 80, Sim. e hoje em dia, pode ficar à vontade. Deu uma sumida, não tem mais aquela representatividade que ele tinha. Mas quando ele precisa, ele reaparece. Ah, sim, na hora certa. Ô Pedro, ações pontuais. Os próprios manifestantes admitiram, pelo menos em off, que sabem que ali não vai ter um resultado prático, mas o que eles querem, na verdade, é fazer manifestação para pressionar tanto a prefeitura quanto o judiciário para algum resultado legal. Eles disseram que alguns loteamentos foram feitos fora da lei, de forma irregular, e por isso o Ministério Público, a Justiça, está pedindo a reintegração de posse. Mas eles dizem que pagaram tudo direitinho e o erro teria sido da imobiliária Continental. Não é o que eu vi na reportagem. Alguns dias reconhecem que não conseguiram pagar, querem um prazo maior, aí faz sentido, né? Agora, nos anos 80, realmente a imobiliária Continental sofreu uma série de ações, crimes ambientais, loteamentos irregulares, tolerados pela prefeitura na época. O Walter era a bola da vez. Pessoas que estavam lá estão nesse grupo de... Agora, aqui a reportagem fala que havia um assessor do deputado federal, Ivan Valente, do pessoal. Resolveu tudo então. Ano eleitoral, meu amigo. Sim. Aí que o assessor do Ivan Valente está em Guarulhos resolvendo o problema. Tá. Mais ou menos por aí. Só interessa o voto. Bom, o resultado, eles acabaram marcando uma audiência pública para discutir habitação em Guarulhos. E outro detalhe, né? Perdoa a sinceridade. Na Câmara todo mundo tem coragem. Quero vir no fórum. Ninguém vai. Será que Essa aí está me parecendo aquelas reuniões daquelas entidades, Pedro, que tem algumas específicas, não citar nome, mas se reúnem para discutir a fome do mundo fazendo um belo jantar, né? Eles discutem a falta da fraldinha para o bebê, o negócio todo, mas os filhinhos deles... a fome da humanidade. Isso aí eles vão discutir habitação. Discutir o quê da habitação? Todo mundo sabe que falta imóvel, que não acaba mais. Falta muito. Discutir, o povo está com o saco cheio de escutar. Talvez rever, né, as irregularidades da imobiliária Continental ao longo dos anos 80. Ao longo. Boa observação. Bem ao longo. Tá certo? Agora, essa manifestação da Fernandinha me impressiona também, né, Arnaldo? Como surgem pneus, né? E ateiam fogo rapidamente. Isso aí faz um bem para a saúde, viu, né? E acaba com os depósitos de dengue, pelo menos nesse pneu que eles queimaram, né? Que está cheio de pneu com água por aí, com dengue. É verdade.
Ali eles queimam, já elimina até Agora, o bichinho. Impressiona também o acesso fácil da população ao combustível, né? É inflamável. Material mas inflamável. eu vou dizer que nos postos de gasolina não vendem mais, né? Simplesmente, pode ser que encontre outros meios, né? Mas normalmente... Liga seu microfone, Arnônio, caiu. O meu... Tá que nem você, tá caído. É, o volume morto. O volume morto. Pois é difícil você comprar gasolina avulsa em posto de gasolina. Difícil tirar agora dos carros. Você sabe que até aquele álcool 92 graus, é isso que você fala? É difícil de se encontrar. Eu não encontro mais lugar Eu nenhum. encontro, é bom. Né? Para acender de churrasqueira, beleza. Mas é perigoso, né? É perigoso. Vamos dar um rápido intervalo, produção. Aproveite e participe 2451-2121. Daqui a pouco vocês vão saber possível mudança em um partido de Guarulhos. 2459-2727. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7h13, 7h13. As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, Pedro, Arnônio, Roberto, Samuel, nossos ouvintes e telespectadores. Amanhã não está nada fácil para o motorista, Pedro, que precisa sair aqui de Guarulhos para tomar a rodovia Presidente Dutra, ou para quem vem de outra cidade e está passando aqui pela região central da cidade nesse momento. Ainda garoa em alguns pontos aqui na região, o trânsito está muito, muito lento mesmo aqui. Os motoristas estão tomando, é claro, uma certa precaução aí para não ter problemas, né? E está tendo dificuldade. Para quem precisa sair ali também da região do SECAP, eu passei pela manhã na Avenida Tancredo Neves e a Antônio de Souza, o trânsito está muito ruim também. Entre a fazenda da Rádio Suta ali e o antigo Open Hall. Amanhã é um pouco complicado aí, ainda mais que a gente prevendo que provavelmente vai garoar durante todo o dia, né, Pedro? Certo. Dutra complicada então, nesse sentido São Paulo? Complicada. Ô Pedro, se você me permite, ainda falando com relação ao trânsito, ontem à noite teve uma reunião na ZEC, lá na associação ali em Cumbica, onde participaram diversas autoridades aqui de Guarulhos. O secretário de adjunto de trânsito, Celso Masson, ele esteve presente e ele explicou aos presentes lá algumas situações que estão acontecendo no trevo de Bom Sucesso. Segundo o Masson, Pedro, estão sendo tomadas todas as precauções para que a obra não complique ainda mais a situação do motorista que passa ali pela região. Haja visto, né, que essa questão de reclamações ali é o que mais acontece durante todo o dia, pelas condições do trevo de Bom Sucesso. E o Masson, ele falou ainda que se tudo correr bem, em aproximadamente 90 dias, eles entregam a primeira fase da obra com umas 3 faixas de rolamento, Pedro. Tomara a Deus, tá ok. Palavra de Masson. Palavra de Masson, com 2 S. Obrigado. Essa discoteira, Pedro. Aliás, me contaram, pois não? Se você me permite, eu queria tratar de um assunto que eu já falei algumas vezes aqui anteriormente, sobre as condições precárias das pessoas que precisam ficar esperando as UBS abrirem. Hoje, como está chovendo e fazendo frio, essa situação ela fica bem mais evidente. Eu passei por 2 UBS hoje de manhã, que é a UBS dos Morros e a UBS de Ovaia, ali na região do Cocaia, e chega a ser deprimente ver pessoas idosas, crianças, pessoas grávidas, precisando esperar no tempo, Pedro, praticamente se espremendo ali, uma emprestando guarda-chuva para outra. Espero que a Secretaria de Saúde tome alguma providência aí, a curto ou a longo prazo que seja, mas que dê uma solução para essas pessoas. Olha, muito bem observado, Rodrigo. Obrigado pela participação. Realmente, as UBSs não têm uma mínima cobertura para a população se abrigar da chuva. É muito bem observado. E não é nada difícil de resolver, hein? Aqui na Vila Rio, Pedro, também tem o mesmo problema, passei hoje de manhã, foi bem lembrado. E, aliás, você deve lembrar que quando o vice-prefeito esteve aqui, Carlão Derman, ele prometeu dar uma solução. Inclusive, era só abrir mais cedo e ele, inclusive, admitiu a abertura dos postos mais cedo em dias de chuva. Mas agora a gente pode ficar tranquilo, que depois daquela visita do Alckmin aqui no Padre Bento, que a gente vai construir um... Pronto-socorro. Então, gente, estão preocupados com a questão da saúde? Então. Mas já vai construir, o governador já falou, vai fazer um PL, porque ele não consertou o velho que não funciona, né? Mas ele anunciou que vai fazer um novo, lançou a pedra fundamental. Mas as UBS deveriam ter no mínimo um toldo, que é uma solução muito fácil, um mínimo. Olha, o mínimo que deveriam ter, eu estava vendo na Grande São Paulo, como é que mostraram uma reportagem mostrando a situação da falta de médico. Tem uma UBS, tem um médico, né? O povo está esperando e tal. Mas faz 20 dias que ele saiu de licença médica. Os outros todos pediram demissão. E ele saiu de licença médica, faz 20 dias. O pessoal ia lá e perguntava, olha, só precisa aguardar, porque nós não temos médico. O nosso médico está de licença médica. E os demais pediram demissão.
Então, o UBS, além da cobertura, tá, mas o mais importante é ter médico, né? Se tiver médico, atende mais rápido, não fica na chuva, não passa mal. Não vai longe não, viu? Muitas escolas particulares aqui em Guarulhos também, que cobram altas mensalidades, também não tem cobertura para os alunos na hora que chegam na escola. É verdade. Vê se alguém se preocupa. Vê se alguém se preocupa, é verdade, né? Sabe por quê? Dizem, estudou em escola particular, é filho de bacana. Às vezes o pai se mata para pagar lá para poder ter uma educação melhor para a criança. Verdade. Né? Agora, a gente tuba um moleque no intervalo de coxinha, bolinho de ovo, deixa um moleque gordinho, forte. Né? Arnoldo, eu descobri por que tanta gente vai na Câmara em busca de soluções. É que há tantos vereadores evangélicos lá que estão botando fé que lá vão resolver tudo. E tá parecendo uma cachoeira da macumba. Rapaz, ali cada um agora quer ter uma igreja para chamar de sua, ou um sindicato também, né? O que o Ramos fez aí, velho? Que o vereador Ramos da padaria. Ele teve uma ideia brilhante, hein? Ele deve ter tido um sonho. Inovadora. Um sonho de padaria. Você acredita, Arnoldo? Ele comprou um caminhão, contratou 2 ajudantes, vai ele mesmo fazer a operação Catatreco lá no Pimentas. Eu quero aproveitar, você falou do Ramos, eu lembrei, rapaz. A semana retrasada, uns dias atrás, eu andei em umas 30, 40 drogarias. Fui no Mercadão Municipal, Mercadão da Lapa, Mercadão da Penha, e não achei. Peguei um carro, fui até o Paraguai, no feriado. O quê? Procurando um Lancaster, bicho. Lancaster? E o Ramos deve ter ele comprava aquele tempo, nós era moleque. Dos anos 70? Nos anos 60 e pouco, vendia aquele tambor de 30 litros Lancaster, que ele vinha com uma bombinha que nem óleo de fazer comida. Mas pro pessoal mais novo, o que seria Lancaster? Lancaster era um perfume com cheiro inconfundível. Para ganhar dele, só o paturi. Deixava um rastro. Deixava um rastro. Eu tinha um amigo que ele tomava uns goró para ir pro cinema, e quando ele chegava lá, que ele via a namorada, ele carregava um vidrinho de rastro no bolso. Ele tomava um gole aqui, ele cobria até o cheiro da cachaça. Agora, vereador, manda para mim um vidrinho de rastro de presente. Rastro ou Lancaster? Lancaster e rastro, os dois é bom. Sim. O Lancaster também tinha naquela época, como é que chama aquela gororó? Brilhantina? Brilhantina, mas tem outro nome. Não, Trim é bem moderno. Vixe. A Bill Brilhantina Glostora. Bill Crane. É uma beleza. Você tinha 2 opções, ou passava a mão no garrafão de óleo e passava na cabeça, ou passava Glostora. Mas quem usava no cabelo era o Walter Luogo. Walter Luogo. Mas eu também usei muitos no interior. Né? Agora o Lancaster faz tempo que eu não vejo. Brincadeira à parte, até gostei da iniciativa do vereador Ramos da Padaria. Se cada vereador criar um catatreco próprio, quem sabe os bairros vão ficar mais limpos. Né? Cuidado para não catar alguns e levar junto, né? Catando treco, de repente. Agora, o Roberto Samuel, vereador Elmer Japonês. Elmer Japonês, ele mesmo. Ele subiu na tribuna para se defender, porque está sendo acusado de ter participado, insuflado os conflitos no Jardim Marilena. O que foi que ele disse, hein? Ele disse que não sabe de nada, ele não estava envolvido. Mas ele está bastante preocupado, hein? Com certeza. Ele estava, inclusive, bem vermelhinho lá e estava dizendo, olha, eu não tenho nada, são pessoas que estão insuflando o prefeito contra mim. Você fica meio vermelho assim, que está com medo de gato. Alguns jornais citaram o nome do Elmer Japonês, citaram o do Eduardo Barreto, que não estava lá. Só porque o Eduardo Barreto fez aquele protesto lá no aeroporto, já acham que acho que ele está coordenando tudo. Não é o estilo dele. Agora, o Elmer Japonês, ele tem um histórico de gafes, né? Quem não se lembra? Não, além de gafes, Pedro, ele é ligado a vários movimentos, não só ali, Pedro, mas também no Jardim Bananal, em outros pontos do Parque Primavera. Ele realmente tem uma ligação bem próxima. O Elmer Japonês, um dia disse que ele era muito xingado, porque as pessoas pensavam que ele era o Camei. Queriam xingar o Camei, xingar. Ele falou publicamente isso. E ele falou uma série de palavrões. Mas inocência. Inclusive o Carnaval também, né? Falando em gafe e tal, ele deu uma exagerada na comemoração, digamos assim. E o Elmer tem um... Meu Deus. Uma vez ele chegou... Nome de maionese, bem parecido, né? Tem maionese, Helmer. É o Elmer. Elmer. Temos o Albiel também, né? Sabe outra gafe dele? Um dia ele chegou pro prefeito. Prefeito, eu tenho um amigo empreiteiro muito bom. Ele tem umas ideias muito interessantes. Empreiteiro sempre tem. Nossa. Eu preciso apresentar ele pro senhor. Nossa senhora. Depois, tá? O Almeida Davi falou, manda ele participar das licitações. Manda ele entrar lá, apresentar os preços dele. Pois é, mas quem... Esse amigo não tem nada a ver com caminhão de casamento tudo, não, né? Não, é outro.
Cadê a ideia? Cadê a ideia de... Vamos nessa. Muito bem. Agora, o segundo vereador, eu acho que estão confundindo o Arnaldo, secretário adjunto lá de obras, Pode ser. que ele é suplente vereador pelo PT. Eu acho que confundiram o Cadê o Arnaldo. secretário de obras? Todo mundo só fala do Arnaldo. Parece que o Arnaldo manda mais que o homem, que o Marco. Eu acho que o Arnaldo ele foi designado para essas reuniões políticas. Entendeu? Mas O Marco é mais técnico. mais papel de aniversário. É técnico. Né? Batizado, aniversário, Até missa de sétimo dia, festa de separação. não sei qual. Eu nunca vi essa. Tem também. O maçom, o adjunto de transporte, me lembra o vice-presidente dos Estados Unidos. Só serve para ir em velório inteiro, né? Velório inteiro. Inclusive tem um terno preto, tá com 37 velórios já, tá bom. E você sabe que quando o vice dos Estados Unidos vai no velório, ele fica pensando em qual velório gostaria de ir realmente. Né? Lógico. Eu gostaria de ir no do chefe, mas como não tem. Agora, mas esses dois eu vou dizer para você, sem piada à parte, tanto o vice de obras, o Arnaldo, e o vice do Atílio, o Mação, eu vou dizer para você, aniversário, festa, casamento, separação, noivado pela segunda vez. Encrenca, batizado. Principalmente encrenca, hein? O maçom acaba aí. Porque ele tem um sorriso bacana, né? Eles têm um sorriso, ele tem um sorriso eles são simpáticos. O pessoal vem brigando com ele, ele abre o sorriso e tal. Mas é a orientação do chefe, há sempre um treinamento antes. Sabe aquelas agulhas de fazer crochê? Fica cutucando aqui na barriga do cara. Aí ele sorri. Agora, o Rodrigo participou ontem lá da ZEC, ninguém perguntou dos táxis, como é que eu vou resolver? Porque prometeram uma solução. Vereador americano, se estiver na escuta, por favor, entre em contato. Eu estou pensando que solução rápida, milagrosa vai ser essa da noite para o dia. Não é que vão... Bem? Aonde arrumaríamos vários táxis uma vez? Pedro, avisa só, é quantos dias falta para a Copa? Vem aí na capa do jornal. Aqui na capa do jornal. Folha Metropolitana, 20 dias, não é? Não é que precisa avisar eles, porque ele não resolveu. O negócio do táxi, negócio do metrô, negócio da gasolina, negócio da segurança, negócio da chuva, negócio da água, né? Porque estamos usando o nosso volume morto, né, Pedro? A gente está preocupado, né? Então, mas você viu como o volume morto resolve o problema? Agora, peraí, independente da Copa, a falta de táxis urbanos é antiga, né? O Atílio havia cismado que era uma conspiração da mídia, uma invenção da imprensa, e agora muita gente, porque tem muito brasileiro viajando, muitos brasileiros estão viajando, agora com a ampliação do aeroporto, né, Terminal 3, quero ver como é que vão resolver. Produção, vamos a um rápido intervalo, aproveite e participe, 2451-2121, 2459-2727. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 28 minutos. 7h28, Radar de Notícias ao vivo. O vereador americano me mandou uma mensagem. Atenção, produção, ele vai ligar no 21 aí, tá ok? Fiquem ligados que ele vai fazer um 21. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel, amigos da Rádio Imprensa e TV Cantareira. Pois não. Pedro, eu estive ontem lá no Espaço Guarulhos, né, no Aeroporto Internacional de Cumbica, que é o setor destinado a informações turísticas sobre a cidade de Guarulhos. É lá no Terminal 1, na Asa B. Aliás, o prefeito Almeida disse que também que será um espaço para os jornalistas de Guarulhos, viu? Tá certo? Muito bem. A nossa sala de imprensa. Então, no Terminal 1, Asa B, no setor de embarque, ali próximo aos balcões da TAM. É verdade. É porque praticamente a Asa B é da TAM, né? Você vê? Check-in da perto da loja da TAM. Então, são duas salas, viu, com duas funcionárias, que elas são da Secretaria de Governo, né? Informaram que são da Secretaria de Governo. Existe uma mídia indoor, quer dizer, um monitor de vídeo lá que apresenta vídeos sobre a cidade, pontos turísticos, né, hotéis da cidade e tal. E o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Das 10 às 17? Mas já colocaram computadores, internet? Tem internet. O cafezinho? Isso, o turista pode utilizar, né, o computador. E você falou em inglês com alguém lá, não? Não testei. Eu perguntei para a moça, você atende em inglês e tal? Ela falou, sim, atendemos em inglês, espanhol, e disse que tem uma funcionária lá que fala 7 línguas. É verdade, eu a conheci. É uma senhora que fala 7 idiomas, é verdade. Pois é, o objetivo é apresentar os pontos turísticos da cidade, os hotéis, né, gastronomia, os restaurantes, e o turista que vai lá e recebe publicações sobre a cidade, né? Inclusive um guia turístico sobre a cidade de Guarulhos. E, na verdade, existe muita gente, Pedro, a gente conhece lá, que quer, por exemplo, passar uma noite no hotel,
ou então o voo vai lá à tarde, o voo vai sair só à noite, quer ir almoçar num restaurante, quer conhecer, quer se distrair um pouco, conhecer um ponto turístico, então é importante E isso. eu vou além, viu? Agora com essas crises na capital, de ônibus, de manifestações, tem muita gente que quer evitar a capital, Exatamente. quer ficar aqui nas imediações do aeroporto. Pois é. Verdade, né? A funcionária me informou que o objetivo é segurar o turista na cidade de Guarulhos. Sim. Olha, embora seja um ótimo começo, né? Acho que é interessante pensar aí num atendimento de 24 horas, porque em aeroporto não dá para você pensar no horário limitado, não, Claro. né? É que foi implantado essa semana, né? É um bom começo, está de parabéns Eu a me prefeitura. pergunto, está já o vereador americano já está em contato, produção? Ok, bom dia, vereador americano. Bom dia, Pedro, Virgílio. Bom dia, americano. Estão me ouvindo? Tô, aumenta o volume aí, gente. Fala mais alto, vereador, fala forte. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia, Roberto Samuel. Estão me Bom ouvindo dia. bem? Bom dia, pode continuar falando alto aí. Vereador, essa questão de táxis que o prefeito prometeu, uma solução urgente. Olha, Pedro, eu ainda não fui procurado, eu fiquei sabendo pela imprensa, inclusive pelo seu canal aí, e ontem tentei entrar em contato com o prefeito no sentido de estar sabendo qual seria a solução. Eu entendo que certamente a solução será feita em comum acordo com os taxistas do aeroporto. É bom deixar muito bem claro, Pedro, que não existe solução mágica. Não. Né? Nós já colocamos táxis agregados no aeroporto de Guarulhos, no horário de pico. Existe, Pedro, uma grande confusão querendo se passar alguma coisa para a imprensa. Não é o prefeito, mas a gente percebe que é um todo, achando que a Copa do Mundo irá trazer e vai bombar o aeroporto. Isso não é verdade. Nós temos informações, inclusive, que São Paulo é a pior taxa de ocupação dos hotéis, com 31%, muito abaixo da média diária anual, Pedro. Então, não adianta querer a gente fazer um pano de fundo para a imprensa, para a sociedade. A solução no aeroporto não é apenas para a Copa do Mundo. A solução para o aeroporto é a entrada de mais táxis, efetivamente, como o vereador americano tem colocado. Nós temos um plano de táxis agregados para o horário de pico, Pedro Notaro. Nós temos já hoje cerca de 110 carros no aeroporto, trabalhando em horário de pico, que é às segundas-feiras, das 7 da manhã às 11, das 7 às 11 da manhã, e às sextas-feiras, das 17 às 21, Pedro. Esse modelo se mostrou muito eficiente, mas há que se notar, Pedro, que eu não posso colocar mais táxis agregados no aeroporto em função que se eu tirar mais táxis da rua, Pedro, certamente irá faltar os táxis na rua. Eu sou uma pessoa muito responsável e penso numa cidade e nos taxistas como um todo. Seria um baita prazer para mim colocar mais 300 táxis agregados lá no aeroporto por horário de pico, ou para a Copa do Mundo, ou toda vez que necessitar, Pedro Notaro. Mas é importante dizer que a responsabilidade me impede de fazer isso. Porque se eu colocar mais 100, 200 carros no aeroporto, certamente irá faltar táxi na cidade. E é por isso, Pedro, que no meu projeto de lei, agora, eu estou prevendo, além dos 53 táxis que falta colocar no aeroporto, eu estou prevendo a entrada de mais 114 táxis no aeroporto. E também, em contrapartida, Pedro, nós estamos colocando nesse novo projeto, além das 38 vagas que tem na rua, nós estamos prevendo mais 62 táxis. Então, Pedro, essas são medidas que você vê, não uma medida de impacto, mas uma medida de solução que resolve o problema. Vereador americano, o senhor vê alguma possibilidade de colocar empresa de frota? Olha, Pedro, eu não vejo. E eu tenho certeza, Pedro, eu vi, ontem eu fui indagado pela Folha Metropolitana, eu vejo vocês falando isso, eu não acredito mesmo de coração isso. Eu tenho certeza absoluta que essa possibilidade não existe e que sequer passa pela cabeça do prefeito Almeida. Eu conheço o prefeito Almeida, tenho uma relação muito próxima do prefeito Almeida, é uma relação de respeito, de harmonia, de independência, mas eu confio muito nele, porque certamente,
Se tivesse passado um mínimo na cabeça dele, ele teria falado comigo. Mas eu tenho certeza, eu tenho confiança absoluta no prefeito. Porque o prefeito Almeida, o tempo todo se mostrou amigo e companheiro do taxista trabalhador autônomo. Esse é o melhor sistema de modelo de respeito e de transparência, é o taxista autônomo. Logicamente que fica muito melhor agregado a uma cooperativa séria, a uma cooperativa responsável, que tem um modelo responsável, um modelo de disciplina para você fazer esses taxistas cumprirem horário, cumprirem normas, cumprirem regulamentos e principalmente num bom atendimento à população. Obrigado, vereador americano, pela atenção. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, eu concordo com o vereador nessa questão do profissionalismo. Está faltando principalmente na região urbana de Guarulhos, viu? Muitos taxistas só trabalham quando querem, quando é interessante, nos horários de pico, quando nós precisamos ter escala, né? Nós precisamos ter um número de carros disponíveis no mercado. É o que está acontecendo. E também aceitar pequenas corridas, né? Lógico. Pescoço que eles chamam, né? Faz parte, meu amigo, do sistema. Você às vezes observa a falta de táxi em frente a hospitais, Aliás, mercados. Aliás, eu estava observando isso. Fui no Hospital Unimed ontem à noite e não havia nenhum táxi ali é Mangueira que fala, né? No ponto de ônibus, o ponto de táxi. Você observa ali na Rua Brás Cubas, eu vejo vários pontos de táxi, estão as moscas. Em frente ao Hospital Unimed, aqui na Emílio Ribas, né, que é o Hospital e Maternidade, eu passei lá umas 2 vezes, por volta das 21 horas. Não havia durante o tempo que eu fiquei lá, cerca de 2, 3 horas, não apareceu um táxi. Em frente ao CEMEG também ocorre. CEMEG. E ali também temos a delegacia seccional, né? Sim, em frente. Ali a delegacia seccional, me permite observar, né? Chega a seccional, vai embora e não muda nada. As delegacias continuam na mesma, dá vontade de dizer, na mesma o quê, né? Mas continuam. Aproveitando o gancho aí do vereador americano no aeroporto, eu ouvi uma propaganda ontem da Gru Airport numa grande emissora de rádio da capital. Sim. Falando sobre o quê? Sobre o edifício garagem, sobre a construção do Terminal 3. E o americano, ele tocou num assunto importantíssimo que pouca gente tem tomado atenção, é a ocupação de hotéis. Está muito abaixo. E uma das explicações, Pedro, é que em São Paulo, as ocupações, a grande maioria sempre foi para grandes eventos empresariais. Mas, devido à Copa, esses eventos foram cancelados ou transferidos. Isso também teria derrubado a ocupação. E a Copa não teria ocupado esse espaço. E o europeu ele tem o hábito de alugar imóveis. Na verdade é essa. Porque não são famílias que vêm para a Copa, geralmente são amigos, né? Então esse pessoal está alugando um apartamento, kitnet. Não é aquele hóspede, aquele casal, aquela família que se hospeda em hotel. Então, e os preços dos hotéis também não estão convidativos, né? Principalmente na capital. Pois é, você e o Aroni comentaram ontem, Pedro, um destaque da Folha Metropolitana, a Polícia Militar treina administrativos para conflitos no Mundial. A Polícia Militar realizou ontem o 6º treinamento com uma equipe de 120 policiais do setor administrativo, para que eles atuem em caráter emergencial, caso seja necessário, durante eventuais manifestações, durante a Copa do Mundo. A competição esportiva começa no próximo dia 12. Segundo o Major Marco Antônio, do 15º Batalhão, os policiais que treinaram ontem atuarão para o acompanhamento de multidões em manifestações pacíficas. Olha, eu não sei se eu vou dizer uma bobagem aqui, mas eu vou falar o que eu estou pensando. Aliás, João Darcio, secretário de Segurança, e os comandantes da Polícia Militar, essas viaturas de segurança já deveriam contar, sabe com o quê? Extintores de incêndio. Podem reparar. Porque toda manifestação começa o quê? Botando fogo num pneu ou num carro velho. Um extintor grande poderia ajudar bastante. As viaturas, viu, João Darcio? As viaturas da GCM já deveriam trafegar com extintores de incêndio para combater esse tipo de manifestação que começam, repito, ateando fogo em pneus ou em carros antigos. Então a PM já deveria também ter um extintor de incêndio. Não ficar esperando. E olha, vou além, João Darcio. Por que não criar uma unidade de bombeiros municipais?
Nós temos bombeiros civis, né? Tem bombeiros civis, mas eu acho que deveria ter um incentivo maior. Nesse ponto, seria interessante. Uma brigada de incêndio? Sim. Uma brigada de incêndio dentro da GCM? Mas eu não gostaria muito que fosse na GCM, Pedro. A GCM já faz um trabalho interessante de Na Defesa segurança, Civil? né? Talvez na Defesa Civil, Não, sim. mas eu acho que está na hora, a prefeitura tem que ter uma brigada contra incêndio. Essa ideia da GCM ter um extintor é muito boa, porque de repente o início de fogo rapidamente pode ser debelado. Porque quantas vezes você percebe, começa a manifestação... Aqui, né? Fernão Dias. Então, aí chega a polícia vai fazer o quê? Assoprar? Não vai. Fica esperando o Corpo Bombeiro. O Corpo Bombeiro, às vezes, não tem viatura disponível, não consegue chegar. O fogo aumenta. Né? As viaturas de segurança, as forças de segurança, deveriam se preparar para isso. Ter um equipamento, um extintor de incêndio já que tem a capacidade de apagar o incêndio de um veículo ou desses pneus pegando fogo. Né? Tem que se adaptar, né? Olha, um protesto aqui realizado ontem, ontem provocou 9 quilômetros de congestionamento na Fernão Dias, altura do quilômetro 79 em sentido São Paulo. Moradores do Jardim Cachoeira, bairro da capital, no limite com a região do Cabo Sul, em Guarulhos, bloquearam a via em reivindicações ao retorno do fornecimento de energia elétrica, que havia sido interrompido há 6 horas, e colocaram fogo no meio da rodovia. E fica cada vez mais evidente o seguinte, sem a Polícia Militar, porque a Polícia Rodoviária Federal é que deveria resolver, não resolve. Polícia Rodoviária Federal também deveria ter equipamentos anti-incêndio, né? E esse tipo de incêndio de pneu, se eu não me engano, tem que ter um extintor especial, aquele de pó, né? E acabar extinguindo o fogo rapidamente. Mas as viaturas de segurança têm que estar equipadas. Hoje já é um tipo de perigo, né? Toda manifestação tem um mini incêndio, podem reparar isso. Vamos a um rápido intervalo, produção. Aproveite e participe 2451-2121, 2459-2727. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 45 minutos, 7h45. Pois não. Pois é, vamos fazer umas alterações no estúdio, final de semana, se Deus quiser, né? O tempo ajudar. Estou vendo o brilho lá Nós no vamos fundo. ter, mas vamos dar uma consertada. Mas agora eu só não vou poder contar com o Fábio logo cedo de manhã, porque ele tem que fazer as unhas, 15 para as 9. Manicure na Margada? Manicure na Margada. Mas quem sabe até às 10 ele passa aqui para dar uma ajudinha, né? Avisa ele que Sorocaba foi cancelado. Né? A visita à prima rica foi cancelada. Só sobrou a prima pobre aqui, mas ninguém quer ver, não. Ele pediu para sair mais cedo, né? Pediu para sair. Ele pediu. Falaram muito, o Pedro falou várias vezes, pede para sair 02. Aí ele resolveu fazer as unhas. Rapaz, vem o deputado estadual Luiz Moura do PT, está na primeira página da Folha de São Paulo. Quem diria, hein? Mas estava para sair fazia tempo, né? Quem diria, hein? É. Fala, Virgílio. Tem gente que em Guarulhos conhece bem ele. Conhece. Olha, destaques esportivos. Ontem, Campeonato Brasileiro, o Santos empatou com o Goiás em 2-2 e a pressão sobre o técnico Oswaldo de Oliveira só aumenta. Ele está balançando, hein? Tem diretor lá que já está O Palmeiras não sei o que foi fazer, deve buscar esse argentino lá na Argentina, ser técnico, é cheio de técnico. 5 anos no Vélez, é um técnico que sim. Vencedor, né? Vamos ver. É do seu tempo, né, o Filpo Nunes? É do meu tempo. Da academia de futebol. Filpo Nunes. Argentino. Aliás, técnico do Palmeiras. Na época da academia de futebol. Emir, Dudu e companhia alimentar. Agora não temos mais academia, né? Não, hoje nós temos o primário. Um pré-primário. Mobralzinho. Então, Ricardo Gareca, argentino, que assume o Palmeiras a partir de hoje. O Palmeiras venceu ontem. O Corinthians já trouxe um assim também agora há pouco tempo, lembra? Era o Passarella, né? Passarela, né? Virou um passarinho. Passarella fumava no banco de reserva. Fazia outras dava coisas treino também. pro time no dia do jogo. Esquisito. É coisa de Argentina, já achava que era dono do time. O Palmeiras venceu o Figueirense por 1-0 com um gol O guarulhense. Guilherme de novo. Henrique. Guilherme Henrique. Facinho de confundir. É registrado com Guilherme Henrique. William. É fácil de confundir, né? O Henrique se destacando no Campeonato Brasileiro e mais um gol, 5º gol pelo Palmeiras em 6 jogos. Eu estava vendo aquela regra que o Pedro perguntou aquele dia. Tem uma regra que dita da formação do atleta, o time que formou o atleta, acho que dos 12, 14 anos, se você deu lanche, deu tudo isso computa para quando ele é vendido para o exterior, você ter a participação. Eu acho que deve ter gente aqui em Guarulhos, desordem guarulhense que está no Palmeiras, para ver se ele não vai para o exterior, né? Ele começou no Flamengo, né? A formação dele, a base foi aqui dele? Do Flamengo. Não, o Flamengo disputou uma tem Copa São direito Paulo, lá. sub-20. Se eu não me engano, é 5% do valor da Isso. transação. Mas vai recebendo ao longo do tempo. E a parceria com o Corinthians continua?
Olha, desculpa, não sei informar. Você que está disputando Ninguém o campeonato sabe. sub-20, O cowboy não vai sei te se acabou. pegar. Vamos tentar apurar isso aí. Falando em cowboy, parece que estão querendo derrubá-lo, hein, do cavalo. Estão querendo pegar o partido dele, o PP. Como é que chama? Quem vai amarrar no cavalo? No touro? Sofete, né? Sofete, que chama aquela peça aqui. Aquela... Não é rédea, não? Não, rédea é cavalo normal, aquilo ali é preso na parte do tronco do cavalo, é um sofete. Então, só Aqui faz falando... cosquinha, sabe? Olha. Pois não. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Além do protesto ontem de 15 mil pessoas que paralisou a Avenida Faria Lima, causou pânico no Shopping Guatemi, fechou a Marginal Pinheiros, há uma outra manifestação marcada para amanhã à tarde, na capital, contra a Copa do Mundo, de sábado. Vou fazer uma manifestação de saudade. Me ligaram aí uns 4, 5 horas perguntando, cadê o Celestino? Não veio mais, né? Informações da população, do seu trabalho Ele legislativo. está sumido, né? Está meio sumido, né? Me perguntar, acho que vai ter uma... Eu vou fazer uma manifestação. Umas 10, 11 horas ele entra em contato. 10 horas, sexta-feira. Uhum. Ah, tá. 11 horas. Foi você que espantou os passarinhos do braço de São Francisco de Assis? Eu estou tranquilo, estou tranquilo. Ó, só um detalhe aqui sobre o de Guarulhos, joga sábado contra o Guarujá. Fiquei sabendo que o pessoal não estava gostando muito do técnico, que saiu, que é o Gilberto Costa. Entendeu? Aí o time parece que melhorou depois da saída dele. Não estavam gostando porque muito, sabe, aquele sou eu, sabe? Cara. Eu ouvi umas críticas veladas ao Serginho, ao Alemão. Espera aí, o jornalista Gabriel Espinosa mandou uma mensagem. A parceria com o Corinthians continua. Aleluia. Então tá bom. Tá bom. Não sei pra quem, não sei pra quem, tá bom. Pra quem que é bom, né? Pra quem tá usando o estádio, né? Lógico, preparando a garotada pro futuro. E até quando vai? Né? Até acabar. Preparando a garotada, eu lembrei do Ricardo Argel levando pão. Não, é que lá, eu vou falar um negócio pra você. Ó, às vezes... Não fala não. Não, é que às vezes pede me levar pão em casa, fala, não dá tempo levar pão, se vira. Pão, que pão que é nada, né? Agora jogador ligar pra você dando bronca que você tá atrasado com o pão, não, no meu tempo de garoto isso não. Quem é o Rodrigo Souza? Não, Fala, vamos fazer Rodrigo. vamos trazer, ó. Fala, Rodrigo. Oi, Pedro. Estou aqui na região da Vila Augusta, estou nesse momento aqui em frente ao CEMEG, o Centro de Especialidades Médicas aqui da Prefeitura, mas não vou falar sobre saúde não, vou falar sobre segurança, Pedro. Os moradores aqui me procuraram durante essa semana reclamando do grande número de furtos a veículos que tem acontecido recentemente aqui no bairro. Eu estava conversando com uma senhora que estava aguardando o ônibus aqui, ela citou que recentemente o filho dela teve um veículo furtado e há menos de 3 meses o patrão dele teve um veículo furtado aqui na região, Pedro. Eles reclamando um pouco mais de segurança aqui. Ô Rodrigo, você está no CEMEG aí no Gopoúva, é isso? Exatamente. E a população reclama do quê? Vai aí atrás de atendimento, de medicamento e o carro é furtado? Exatamente, Pedro. Aqui, como a rua Dona Antônia ela é uma rua que ela é restrita para estacionamento, as pessoas acabam utilizando algumas ruas paralelas aqui. E como não há nenhuma segurança aqui, segundo me informaram a Polícia Militar, ela com uma certa demora, não há uma frequência, tem acontecido muitos furtos de veículos aqui na região. E não só de frequentadores aqui do CEMEG não, Pedro. Os moradores aqui também. Seria o caso de câmeras de segurança, no mínimo, né? E a GCM também reforçar a região. Exatamente. Ô Pedro, Oi. Um outro assunto que eu queria falar, aqui no cruzamento da rua Carutapera com a rua Dona Antônia, em frente aqui ao CEMEG, é um ponto de ônibus. Ou melhor, uma parada de ônibus aqui, e que, curiosamente, muitas pessoas acabam utilizando essa linha, que é a linha 281, que faz Continental 2 Shopping, para vir até o CEMEG. Eu contabilizei aqui na última parada, cerca de 26 pessoas desceram aqui para utilizar o local. O que chama a atenção, Pedro, é que não há nenhuma cobertura, e como são muitas pessoas idosas, são crianças, algumas pessoas com deficiências físicas e mentais, eles têm alguma dificuldade aqui. Segundo me informaram, aqui já foi feito um abaixo-assinado para a Prefeitura para que construísse aqui uma cobertura, alguma coisa que ajudasse essas pessoas. Fica aí uma dica, quem sabe a Prefeitura não pode ajudá-los. Tá ok, Rodrigo, obrigado pela participação. No mínimo um porteiro ali com um grande guarda-chuva, né? Quem sabe? Eu acabo de receber uma mensagem aqui, atenção, o nosso ouvinte Wagner Oliveira informando, o Wagner Oliveira informando que há sindicato ali na construção do terminal de ônibus metropolitano na Vila Galvão. Será que é o sindicato da construção civil? No mínimo, né?
Bom dia, Najara Nogueira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Hernando. Bom dia a todos. Foi não. Pedro, falando das UBSs, o Antônio Luiz, do Jardim Tranquilidade, reclama que hoje, principalmente hoje por causa da chuva, a falta de cobertura nas UBSs. Já o Conselho Municipal já solicitou isso e eles prometeram colocar, só que até o momento nada. Estamos chegando na época das chuvas, né? E a população É o sofre. que o Rodrigo relatou, inclusive, que ele esteve no UBS hoje de manhã, a situação é essa mesmo. Atenção, essa manifestação do sindicato lá no terminal de ônibus Vila Galvão, terminal metropolitano, já afeta todo o trânsito lá na Vila Galvão, sentido São Paulo, né? Evitem a Com região. chuva hoje é uma beleza, né? Ali é um acesso à rodovia Fernão Dias, né? Com chuva. Fala. O Orlando do Jardim Paraíso reclama que na UBS do Jardim Acácio, hoje levou mais de 2h30 só para ser atendido no balcão, o pré-atendimento para saber se o exame estava disponível. E ele teve a seguinte resposta da atendente: falta funcionário e a internet está lenta e perde a conexão, por isso eles demora tanto o atendimento. Chovendo, a conexão fica desconectada. Eu vou te falar uma coisa também, né? Tudo é culpa da internet, do sistema. Do Telhado, até do São Pedro. É assim, olha. Aliás, falando em UBS Jardim Acácio, estou esperando uma resposta da assessoria da prefeitura. Bom dia. Estou esperando a resposta daquela movimentação, caminhões e caminhões de terra em frente ao UBS do Jardim Acácio. Alguém tem que responder, né? Falar que ia mandar uma equipe lá vistoriar. Ah, estão vistoriando. Então está monitorando. Ânimo, rapaz, a cavalaria está a caminho. Fala. A Luciana do Macedo fala que no Córrego das Pedras há um reservatório de água que, quando há falta de água, é feito bombeamento ali para o córrego. E esse depósito está cheio de larvas, então ele pede a intervenção da Secretaria de Meio Ambiente para fazer a manutenção ali no local. Larvas? Tá cheio de larvas, de mosquitos ali dentro do Acho reservatório. que é a vigilância sanitária, hein? Atenção, vigilância sanitária. Que mais? O Florindo do Centro, ele tem uma dúvida. Ele ainda não recebeu o carnê do IPTU. E ele quer saber como que ele deve proceder nessa situação. Vai no Fácil, meu amigo. Corre lá no Fácil. Talvez você consiga até pela internet, mas eu iria no Fácil. Urgente. Que mais? Referente à nossa reclamação de ontem do córrego Cubas, localizado na Rua 2, no trecho que fica no Jardim Nova Bremen, a Secretaria de Serviços Públicos nos respondeu que fará vistoria no local para que sejam tomadas devidas providências referente à contenção da barra. Eu quero dizer o seguinte, várias secretarias têm prometido vistorias, mas depois não dizem o resultado da vistoria. Por favor, né? Que mais? A Magali, nosso ouvinte, que se manifestou via Facebook, reclama que na Avenida Amâncio Gagliossi, no Bom Sucesso, que fica em frente à empresa Uzi Minas, há um depósito de lixo. Segundo a nossa ouvinte, a população tem feito descarte irregular no local e a situação está complicada ali. Qual o endereço, Inajara? Na Avenida Amâncio Gagliossi, no bairro do Bom Sucesso. Eu vou pedir a gentileza se puderem mandar fotografias pelo Facebook mesmo, para a gente caminhar. O que mais? O Adriano, do Parque Secap, relata que há apenas 2 viaturas de resgate para atender Guarulhos. E ele quer saber por que falta tanto equipamento no Corpo de Bombeiros para atender as demandas. Falta comando. Falta grana. Não, falta comando. Quem é o comandante dos bombeiros de Guarulhos, né? Prazer. Um homem. Será? Gente, na verdade, se o comandante vai atrás, vai na prefeitura, que nem na época nós fizemos aqui o cursinho, que ia constantemente lá e pedia e falava, tinha de tudo o Corpo de Bombeiros. Vamos observar. Hoje o pessoal se preocupa mais com o rancho do que as entidades de Guarulhos, viu? Impressionante. Quem é o comandante do bombeiro em Guarulhos? Muito prazer, não sei. O seccional trocou. O seccional eu não sabia nem quem era, vi a foto na saída. Não fez nada em Guarulhos. Antes de terminar o horário, só avisar o seguinte, estou vendo uma reportagem na Folha Metropolitana aqui, o prefeito foi entrevistado, disse o seguinte, que o pessoal falou, e as placas em inglês e português para a Copa do Mundo, aqui do trânsito, que o Atílio prometeu lá atrás para nós que ia colocar, ia melhorar a sinalização, ele falou, mas dá tempo ainda, a Copa do Mundo é só mês que vem, vai colocar. Placa, atenção, quando você olhar agora umas placas de trânsito semana que vem escritas em inglês e português, já é para a Copa do Mundo. Tá? Bom, foi o Atílio que pôs. Olha, muita gente relatando aqui furtos de estepes em Guarulhos. Há uma quadrilha agindo em Guarulhos. E essa mesma quadrilha está vendendo os estepes aqui em Guarulhos. Vende às vezes para o próprio proprietário. Já está faltando investigação, né? Policial. Está faltando investigação. O governo do estado diz direto na televisão que foi o primeiro estado brasileiro a criar uma regulamentação firme para os desmanches. Agora, para você ter desmanche,
você tem que desmanchar o carro. Senão você Uma não- quadrilha agindo em Guarulhos de furtos de estepe. Voltaram a roubar estepe. E ninguém faz nada. Ó, o dia que voltar a roubar a chapinha, hein? Nossa, como é Ponto que as final. mulheres farão com os cabelos, meu Deus? Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Agora Fábio vai fazer. a moda é botox no cabelo. Ah, não, vamos. Olha lá, o Fábio vai fazer unha amanhã. Olha lá, na patinha. Ah, ai, que um. Bom dia, Celestino, onde quer que você esteja. Estou de olho em você. Só te Tudo de bom, observando. viu, Geraldo? Até terça. se Até Deus quiser. terça, se Deus quiser. Radar Notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.